Do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 17ª legislatura, a terceira sessão legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Fazer aqui. Reunião solene em comemoração aos 30 anos da instalação da Câmara Constituinte da cidade do Recife, realizada no dia 2 de abril de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Carlos Gueiros, aos 12 dias do mês de abril do ano 2019, às 10 horas, na Sala João Negro Monte, Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene. A mestre cerimônia falou o motivo da sessão. Em seguida, fez composição da mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta Casa Legislativa, e quem irá conduzir os trabalhos desta sessão, excelentíssimo senhor José Neves Filho, ex-vereador, presidente da Lei Orgânica e homenageado, excelentíssimo senhor Gustavo Claus, ex-vereador, homenageado, relator da Lei Orgânica, e neste ato, representando todos os homenageados, excelentíssima senhora deputada estadual Priscila Krause, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco, excelentíssima senhora Geralda Farias, ex-vereadora e homenageada, excelentíssimo senhor Rafael Menezes, ex-vereador e homenageado, excelentíssimo Romildo Gomes Filho, ex-presidente desta Casa e homenageado. A mestre cerimônia passa a palavra ao senhor presidente desta Casa, vereador Eduardo Marques, para que conduzisse os trabalhos desta sessão. O senhor presidente registrou que o hino nacional brasileiro foi executado pela banda da Polícia Militar. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Antônio Luiz Neto para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. O senhor presidente registrou a presença dos vereadores Aderaldo Pinto, Carlos Gueiros, Chico Kiko, Samuel Salazar. Em seguida, o senhor presidente passou a presidência dos trabalhos para o vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta Casa. O senhor presidente solicitou que a mestre cerimônia fizesse a chamada dos homenageados e que o vereador Eduardo Marques fizesse a entrega dos diplomas aos ex-vereadores do Recife. O senhor presidente convidou o senhor Gustavo Claus neste ato, representando os vereadores que fizeram parte da instalação da Câmara Constituinte da cidade do Recife, para que ocupasse a tribuna e fizesse suas considerações. O orador, antes de iniciar o seu discurso, solicitou ao senhor presidente que fizesse um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos alguns vereadores. O senhor presidente fez suas considerações finais, convocou a Casa para se reunir na próxima segunda-feira, 15 de abril de 2019, em reunião ordinária, local do costume, horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Ata da 25ª reunião ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 15 de abril de 2019, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Rinaldo Júnior, Eduardo Marques e Hélio Guabiraba, aos 15 dias do mês de abril do ano 2019, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Rinaldo Júnior, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Hélio Guabiraba e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício de número 7 e do gabinete do prefeito, encaminhado o projeto de lei de número 7 de 2019, requerimento 1689 de 2019, de autoria do vereador André Regis, requerimento 1715 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, requerimento 1795, de autoria do vereador Davi Muniz, requerimento 1821 a 1828, de autoria do vereador André Regis. Na hora destinada ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, agradeceu a presença das lideranças comunitárias nas galerias e informou que logo mais serão homenageados em reunião solene. Falou ainda que havia pedido da Compesa a audiência pública sobre o abastecimento de água da Zona Norte, foi adiada. O senhor presidente do trabalho, vereador Eduardo Marques, para o senhor orador ocupar a tribuna, a vereadora Ana Lúcia, convidou a todos para amanhã em uma reunião pública com o tema autismo
e escola os desafios da inclusão que possibilitem aos portadores de transtorno do espectro autista convivência social e aprendizagem. Próximo orador com a tribuna, vereador Ricardo Cruz. Discussão que foi atendido pelo secretário municipal da Educação, Bernardo de Almeida, em reunião com representantes do setor de tecnologia da informação do Recife. Próximo orador com a tribuna, vereador Renato Antunes, repercutiu a audiência pública sobre qualidade da merenda escolar do município. Próximo orador com a tribuna, vereador André Reis, ressaltou o que aconteceu na Catedral de Notre Dame de Paris, falou da importância da mesma e pediu licença para que, em nome da Câmara Municipal do Recife, pudesse ser feito um voto de pesar pelo concorrido ao cônsul-geral da França no Recife. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse chamada regimental, a oportunidade que for registrada as presenças de senhores vereadores, membros desse poder. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, a qual constar as seguintes matérias: requerimento, primeira discussão única do requerimento 1643 de 2019, de autoria do vereador Samuel Salazar, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1590 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1664 de 2019, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1703 de 2019, da autoria da vereadora Ana Lúcia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1681 de 2019, da autoria do vereador Hélio da Coabiraba, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1708 de 2019, da autoria do vereador João da Costa, foi aprovado. Discussão única 3/5 dos pareceres 90 de 2019, 121 de 2019, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, foi aprovado. Discussão única 3/5 dos pareceres 89, 88 de 2019, 65 de 2019, da Comissão de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 4 de 2019, da autoria da então vereadora Marília Reis, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constam as seguintes matérias: discussão única do projeto de resolução 16 de 2019, da autoria da comissão executiva, foi aprovado. O senhor presidente passou para o grande expediente. A única oradora com a tribuna, a vereadora Gorete Queiroz, informou sobre a morte de 19 gatos na rua Ponte da Torre, denominando como chacina. Informou que levou o caso para o Ministério Público, que já prestou queixa na Delegacia do Meio Ambiente de Depoma, assumiu a presidência do trabalho o vereador Hélio Guabiraba, foi aparteado pelo vereador Jaime Asfora, que ressaltou que o problema na localidade é recorrente, fez uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Gueiro, que devolveu o requerimento que pediu vista, nada mais havendo a tratar. O senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais, às 16 horas, em uma reunião solene, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, foram lidas as atas. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicita o vereador Chico que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei Ordinária 80/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Projeto de Lei Ordinária 81/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei Ordinária 82/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei Ordinária 83/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Projeto de Lei Ordinária 84/2019, de autoria da vereadora Gorete Queiroz. Projeto de Lei Ordinária 85/2019, da vereadora Ana Lúcia. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores e vereadoras no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vossa Excelência tem 5 minutos. Oi.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, presidente da sessão, ao público na galeria, nas galerias e ao pessoal da imprensa. Venho repercutindo essa tarde, até dar satisfação ao povo do meu bairro, Brasília Teimosa do Pina, em relação ao nosso pronunciamento da semana passada sobre a regularização fundiária lá no nosso bairro. Semana passada, subindo dessa tribuna e prometemos que teríamos uma reunião com o secretário de Controle Urbano e Mobilidade, João Braga, e hoje, graças a Deus, tivemos essa reunião e foi muito produtiva de informações que o secretário, junto com o diretor de regularização fundiária, o senhor Luiz Alexandre de Almeida, nos proporcionou. Informações de alto valor. Primeiro quero falar que aquela área que já foi delimitada, o pessoal lá do bairro já participou e viu toda aquela área que foi delimitada, da rua Arthur Bernardes até a rua Paru, essa área é onde vai ser dado o start, o início desse processo. Né? Lá tem cerca de 2.000 residências. A primeira etapa será o georreferenciamento, que é a captação das informações dos lotes, através de bases fixas que são monitoradas via satélite. A próxima etapa será a pesquisa social. Será feita em cada casa desse lote, né? Com as famílias e com os moradores ali. E após esse processo, a entrega será feita, a tão esperada entrega, vereador Maguari, da escritura pública para o povo, para o pessoal lá de Brasília Teimosa, para a população de Brasília Teimosa. A previsão é que até outubro o processo de regularização fundiária nessa área específica, seja concluído. Informamos que toda a área de Brasília Teimosa, né, o secretário nos informou que tem cerca de 49 hectares. E toda ela receberá essa escritura pública do terreno. Como eu expliquei aqui na semana passada, que as pessoas moram ali, têm suas casas, mas não são, vamos dizer assim, posso dizer assim, proprietários do terreno onde está localizada a sua casa. Tem ali toda a estrutura da casa, as paredes, o teto, tudo, os cômodos, mas a pessoa não detém a propriedade do terreno. É isso que a prefeitura agora, graças a Deus, vai começar a fazer, e eu quero agradecer aqui de novo ao secretário de Mobilidade, o João Braga, quero agradecer ao prefeito Geraldo Júlio por estar se preocupando em fazer com que um sonho da nossa população aconteça. Nessa reunião, também fomos informados pelo secretário, eu perguntei, né, indaguei ao secretário sobre a outra parte, porque nós temos da parte de Brasília Teimosa e tem outra parte que é a parte do Pina, e eu indaguei ao secretário sobre essa parte do Pina, e ele nos informou que é da responsabilidade da PEPART, né, que é do governo do Estado. Então, eu já estou junto com o meu gabinete, a gente marcar uma reunião com as pessoas lá, com os responsáveis da PEPART, para a gente também estar avançando. Inclusive, o secretário João Braga foi bastante solícito em dizer até que pode participar conosco dessa reunião, que eu acho de extrema importância. Então, eu queria deixar isso aqui, findar minhas palavras dizendo que o processo avançou. Eu estou aqui nessa tribuna para dar informação, prestação de conta a todo o pessoal do meu bairro, Brasília Teimosa do Pina. Que Deus nos abençoe, a luta continua. Obrigado, Excelência. Convido o vereador Hélio Guabiraba. Vossa Excelência tem 5 minutos. De frente, assim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, meus amigos da galeria, venho mais uma vez a esta tribuna. Hoje, vereador Almir Fernando, para falar aqui da alegria do povo da nossa comunidade. Muita gente da Avenida Vereador Otacílio de Azevedo
Felipe Francismar. Tinha me procurado há alguns dias atrás, há um mês atrás, falando sobre a rua Vereador Otacílio de Azevedo, avenida. É no trecho da entrada do Córrego da Bica ao Jardim Primavera. E eu fui lá verificar. E era muitos buracos, e ali o fluxo de carro é muito grande, e era difícil o acesso das pessoas com aquela dificuldade ali, porque os carros passavam por cima da calçada. E eu tomei a liberdade de fazer uma visita, através de ofício, ao secretário Roberto Guzmão, comunicando a ele aquela dificuldade dos moradores em relação àquela avenida. E em seguida, trouxe a esta casa um requerimento que também foi aprovado para a recuperação daquela avenida. Eu tenho o maior prazer de registrar aqui a alegria do povo daquela comunidade e os agradecimentos ao prefeito Geraldo Júlio e ao secretário Roberto Guzmão de ter concluído aquela obra, vereador Almir Fernando, que fica na frente da igreja do pastor João Renault, que é uma igreja que apoia o vereador Almir Fernando, que eu tenho certeza que o vereador Almir Fernando e o vereador Felipe Francismar também fizeram ações ou requerimento pedindo o recapeamento daquela avenida, que eu acho que é um dever de todos os vereadores trabalhar pela cidade, né? Eu queria aqui dizer que esse é o meu papel, é o papel dos vereadores, de olhar em todos os 4 cantos da cidade do Recife e ver onde é que estão os defeitos e as dificuldades e correr atrás da prefeitura para que seja sanada qualquer situação difícil que aquela comunidade enfrenta. Mas eu queria aqui, vereador Almir Fernando, de verdade, agradecer mesmo mais uma vez a cobertura que a prefeitura da cidade do Recife vem dado à Zona Norte, a todo o Recife, em especial naquelas áreas de maior carência. Eu queria agradecer em nome do povo de Nova Descoberta, da Guabiraba e da Bica por mais essa obra. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Excelentíssimo presidente Eduardo Marques, subo esta tribuna para relatar uma fiscalização que nós fizemos na última sexta-feira nas obras em curso na Avenida Conde da Boa Vista. Inclusive, para o nosso privilégio, fomos acompanhados por um grupo de estudantes da nossa tradicional Faculdade de Direito Recife, do grupo acadêmico Ateneu Pernambucano. Fizemos uma caminhada a partir aqui da Câmara Municipal. Saímos pela Rua do Hospício, depois pegamos a Rua do Riachuelo, 7 de setembro, até chegarmos na Conde da Boa Vista. Da Conde da Boa Vista, fomos até a Rua da Aurora, da Rua da Aurora até a Imperatriz, e da Imperatriz até a Rua do Hospício, retornando à nossa Câmara Municipal do Recife. As obras na Boa Vista estão em curso, esperamos que o cronograma seja mantido, que a avenida ela seja devolvida em condições de uso, na medida em que possa haver uma correção do que foi feito em administrações anteriores, notadamente do Partido dos Trabalhadores. Mas o fato que me surpreendeu e a todos que estavam comigo foi o abandono da Rua da Imperatriz. A Rua da Imperatriz, ela que já foi um grande centro comercial da cidade do Recife, está praticamente fechada. Os prédios para aluguel
cada dia que a gente passa, vereador Felipe Francismar, mais imóveis são fechados. E isso tem um efeito multiplicador, na medida em que um vai fechando, o outro também vai, porque aquilo ali era movimentado por todos. E o sentimento é de abandono completo, é de decadência. A nossa cidade, o nosso centro, ele entrou em absoluta decadência. Eu recordo aqui, quando eu era pequeno, vereador Almir Fernandes, uma criança, eu costumava frequentar o centro, andando pela Rua da Palma, passando ali na frente da Siloper, Viana Leal, a Mesbla, depois pegando ali o Cinema Moderno, próximo onde hoje é o restaurante Leite, o tradicional restaurante Leite, na Praça Joaquim Nabuco. Este era o trajeto que todo recifense fazia, e fazia com orgulho da sua cidade, fazia com orgulho de mostrar a todos os visitantes que aqui vinham o que era a beleza do Recife, do centro do Recife. Inclusive, faz poucos dias que completamos 50 anos da vinda da Rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth II, quando esteve aqui no Brasil, escolheu 4 cidades para visitar: Brasília, Rio, São Paulo e a nossa capital pernambucana, o Recife. Esta era a cena que o povo pernambucano tinha para mostrar para os seus visitantes. Mas hoje, a decadência toma conta, e se não houver um bem elaborado programa de recuperação, um programa que dê vida àquela área, vereadora Gorete, não iremos recuperá-la, muito pelo contrário. É algo urgente que, inclusive, a discussão sobre o novo plano diretor leve isso em consideração, porque precisamos, não podemos abrir mão de uma parcela tão importante da nossa história, notadamente no entorno aqui da Rua do Imperador. Aliás, Rua da Imperatriz, vindo no sentido Imperador a Maciel Pinheiro. Mas outra coisa que me chamou muita atenção, vereador Rodrigo Coutinho, e Vossa Excelência está de parabéns com o movimento Pro Capibaribe, e que recentemente, inclusive, testemunhou o que nós testemunhamos, presidente. A sujeira no centro do Recife é algo inaceitável. Nós perdemos toda a capacidade crítica do que se refere ao lixo. É algo sem controle. É preciso que a população seja educada, porque não é apenas responsabilidade da prefeitura. Eu subo a essa tribuna todos os dias para criticar o prefeito. Mas também é importante que a gente suba para criticar o próprio recifense, que mantém a cidade suja sem o mínimo de padrão aceitável, vereador Chico Kiko. A situação é tão grave que na rua 7 de setembro, nas Lojas Americanas, a rampa de subida, que é uma rampa íngreme, quem olha a rampa só vê sujeira. Reclamei ao responsável, o engenheiro responsável das Lojas Americanas, ele disse, não, o estacionamento agora é terceirizado. O estacionamento pode ser terceirizado dentro de uma lógica contratual dela, mas não exime a responsabilidade das Lojas Americanas de manter o limpo. Mas eu estou falando aqui de um exemplo de um estacionamento privado absolutamente coberto de sujeira. E o que foi me dito é que é assim mesmo, porque limpa, suja, eles resolveram deixar de limpar. Mas essa é a realidade do Recife. O Recife hoje, se pode ser dito que o Recife é capital do Nordeste de alguma coisa, é a capital da sujeira, da imundície. E isso depende de um trabalho de educação do cidadão a partir da escola. A responsabilidade na educação é do prefeito, portanto. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Ivan Moraes.
Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, senhor presidente, boa tarde, colegas da imprensa, todos aqueles e aquelas que nos acompanham nas galerias, aqueles e aquelas que nos assistem pela internet. Subo esse pequeno expediente para comentar um assunto que tem chegado com muita frequência ao nosso gabinete, embora ele não faça parte, estrito senso, da tarefa de um parlamentar municipal, mas de respeito à nossa cidade, acho que é importante que a gente converse um pouco sobre isso. Eu venho falar aqui sobre o restaurante universitário da Universidade Federal de Pernambuco, um restaurante que foi fruto de uma luta muito árdua, de muitos anos, das pessoas que faziam o movimento estudantil naquela universidade, mas que já está fechado desde o início do ano. Ele era gerido pela empresa Casa de Farinha, uma empresa envolvida, investigada por fraudes pela Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas de Pernambuco, ou seja, uma empresa cheia de nó pelas costas, e que entrou com um processo de recuperação judicial, deixando a administração daquele restaurante que atendia o corpo universitário. São 33 mil estudantes que têm aulas na Universidade Federal de Pernambuco, apenas cerca de 4 mil recebem uma ajuda de custo para poder arcar com despesas de alimentação. No restaurante universitário, todo e toda estudante tinha direito de fazer sua refeição por R$3, um alimento subsidiado que dava para que as pessoas que são obrigadas a passar mais tempo na universidade pudessem se alimentar. E os relatos que chegam são de muitos alunos e alunas que estão agora se alimentando mal ou deixando de se alimentar no espaço da universidade, vem prejudicando naturalmente o rendimento acadêmico de muitas pessoas, especialmente daqueles e daquelas alunos e alunas mais fragilizados, mais vulneráveis, e que têm o direito, adquiriram o direito e o mérito de estudar na Universidade Federal, mas a gente sabe que para que a gente tenha o direito à educação garantido, não nos basta a universidade, material, professor, livro. É preciso que todos os outros direitos sejam garantidos. Ninguém aprende nada com fome, ninguém aprende nada mal alimentado nem mal alimentada. E a Universidade Federal já informou que está em curso uma nova licitação, a nova empresa que fará a gerência do restaurante universitário deverá assumir só para lá para o mês de outubro, mas daqui para lá os alunos e as alunas precisam de uma resposta. Já houve alguns protestos, inclusive hoje, alguns diretórios acadêmicos se organizaram, fizeram um protesto na reitoria, porque hoje era um dia em que a reitoria já havia prometido que devolveria o restaurante universitário para os alunos e as alunas. Embora a licitação ainda não esteja concluída, a promessa da reitoria da Universidade Federal era que iria gerir, a partir de uma gestão própria, o restaurante universitário, até que o processo licitatório tivesse sido concluído. A promessa era de que iria ser aberto hoje, não foi aberto hoje. A nova promessa é que será aberto na semana que vem, e agora, enquanto eu falo na tribuna, o reitor aparentemente está recebendo a comissão de 10 alunos e alunas que vem demandar uma resposta mais objetiva. Acho que esses alunos e essas alunas não querem mais promessa não enche a barriga de ninguém. O que eles querem é ação. O que eles e elas querem é poder garantir o seu direito de estar num ambiente acadêmico, de frequentar a universidade, vereador Hélio Guabiraba, e ter o seu direito à alimentação subsidiada, que faça com que o aprendizado seja garantido da melhor forma possível. O nosso mandato está solidário aos estudantes e às estudantes que protestam, porque a gente sabe que na história da humanidade nunca nenhum direito foi garantido sem que houvesse luta. Não há direito se não há reivindicação. Quem não chora não mama, e esses alunos e essas alunas que estão protestando pelo direito de se alimentar no restaurante universitário estão de parabéns, nós estamos ao lado deles e delas. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador João da Costa. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente às galerias, quem nos acompanha pela internet. Vereador Ivan Moraes, queria me solidarizar no seu pronunciamento e com a luta dos estudantes da Universidade Federal, porque eu fiquei me lembrando, quando eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Rural de Pernambuco,
e liderei uma greve de 23 dias na universidade, a primeira greve que paralisou a universidade, aqui os estudantes, lá pelos idos dos anos 80, né? Então, fiquei me lembrando, e foi uma luta para garantir a gratuidade do acesso ao restaurante universitário daquela universidade, que garantimos ao final dessa luta. Então, solidariedade à luta lá dos estudantes da Universidade Federal de Pernambuco pelo direito que deve ser garantido de ter uma alimentação saudável para se dedicar à produção do conhecimento. Mas eu vim aqui, senhor presidente, para dizer que eu tenho abordado pouco temas sobre a cidade, mas na próxima semana irei abordar aqui a situação da comunidade de Caranguejo Tabaiares, bem como proximamente falar sobre a questão grave da mobilidade urbana na região do Ibura. Mas eu não poderia deixar de falar aqui de uma questão que vai afetar a uma base social que eu represento aqui, que são os trabalhadores e aqueles que vivem do salário mínimo. Ontem foi anunciado a proposta de orçamento para 2020, em que o governo federal, depois de 15 anos, anuncia que o aumento do salário mínimo não terá mais ganho real. Na verdade, o aumento do salário mínimo, instituído pelo ex-presidente Lula há 15 anos atrás, garantia que o salário seria aumentado pela inflação, mais o crescimento da economia do ano anterior. Isso permitiu que o salário mínimo tivesse ganho real ao longo desses 15 anos e melhorasse as condições de vida da maioria dos trabalhadores brasileiros e fizesse com que o Brasil andasse na contramão do que está acontecendo no mundo inteiro, que foi descentralizar a renda, aumentar a renda dos mais pobres e permitir uma melhor qualidade de vida. E essa proposta, ela altera significativamente. Veja, vereador Almir, do Partido Comunista do Brasil. Se o salário mínimo fosse só a reposição da inflação, ele hoje teria um valor aproximado de R$600. Seria R$400 a menos por mês para uma família que depende, muitas vezes, exclusivamente do salário mínimo. E se a gente olhar a composição de quem trabalha no Recife, que tem uma mão de obra forte no comércio, na construção civil, gente que ganha um salário mínimo, não é? A gente que anda na periferia da cidade do Recife, vocês que estão lá nos altos e córregos da Zona Norte, ou da Zona Sul, ou na região de Palafitas, hoje a gente tem uma maioria da população desempregada e a maioria que é empregada depende do salário mínimo. Isso sem falar dos aposentados e pensionistas que terão também um arrendamento. Então o que a gente vê é que a cada dia se tira da cartola do governo Bolsonaro uma maldade, mas é uma maldade contra os mais pobres, contra os trabalhadores. É a reforma da Previdência, é a desestruturação da educação, é o fim dos conselhos, é acabar com o aumento real do salário mínimo. Então é preciso que a gente se posicione politicamente e lute para que a gente barre essa proposta de alteração dessa política do salário mínimo no Congresso Nacional. Isso é muito grave, senhor presidente. Isso vai alterar, vai aumentar a pobreza e a miséria no Brasil. E a quem interessa isso? Ter uma economia sem consumo vai servir a quem? A dizer, não, o salário mínimo no Brasil é muito alto por conta da produtividade da economia. Agora, os bancos faturarem bilhões por ano não está em desacordo com a produtividade da economia do Brasil. É por isso que eu venho fazer esse pronunciamento para delimitar a posição do Partido dos Trabalhadores, que vai lutar no Congresso para derrotar essa proposta de alteração na política de ganho real do salário mínimo. É isso, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Nesse momento, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador
Chico Kiko, que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. No painel, senhor presidente, 23 vereadores presentes, 7 ausentes e 9 justificados, senhor presidente. Havendo número legal, passo ao prolongamento do expediente. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 1717/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1766/2019, de autoria do vereador Marco de Bria. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1807, como também o 1824, 1825, 1826 e o 1827/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, nesse momento passa a ordem do dia. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura. Discussão única do requerimento 1715/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1716/2019, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1718, 1719 e o 1720/2019, de autoria do vereador Jairo Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1721, 1722, 1723, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, o 1754, 1755, 1756, 1757, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1788, 1793, 1794, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802/2019, de autoria todas do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1724/2019, de autoria do vereador João da Costa. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1725, 1726, 1727 e o 1753/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1728/2019, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,
1751 e o 1752/2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 e o 1764/2019, todos de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1765/2019, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786 e o 1787/2019, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1789, 1790, 1791, 1792, 1795/2019, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1796/2019, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1797/2019, de autoria do vereador Augusto Carrera. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1803/2019, de autoria do vereador Marco de Bria. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1804, 1805, 1806, 1808, 1809/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1810, 1811, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820/2019, de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1821, 1822 e o 1823/2019, todos de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1828, 1844 e o 1845/2019, de autoria do vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1830/2019, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1831/2019, de autoria do vereador Felipe Francismar. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1832/2019, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1833 e o 1834/2019, de autoria do vereador Ivan Moraes. Coloco todos em discussão.
Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1864 e o 1865/2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1842 e o 1843/2019, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 e o 1860/2019, de autoria, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1861 e o 1862, como também o 1863/2019, de autoria do vereador Aerto Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1866/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 145/2019 e o 74/2019 das Comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 217/2018, de autoria da vereadora Michele Colli. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão dos pareceres 148/2019 e o 117/2019 das Comissões de Legislação, Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 16/2019, de autoria do vereador Samuel Salazar. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 142/2019 e 133/2019 das Comissões de Legislação, Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 198/2019, de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Segunda discussão dos pareceres 141/2019 e o 541/2018 das Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 39/2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado a ordem do dia. Nesse momento, passo ao prolongamento da ordem do dia. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura. Parecer final 173 ao projeto 217/2018. Parecer final 174 ao projeto 16/2019. Parecer final 175, projeto de lei 198/2018. E o parecer final 176/2019 do projeto de lei 39/2018. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura, coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado o prolongamento da ordem do dia.
Nesse momento passa ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ricardo Cruz. Vereador Ricardo Cruz. Convido o vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que enaltece a nossa reunião plenária na tarde de hoje. O motivo da minha fala, vereador Almir Fernando, é para fazer um balanço aqui de como foram as audiências públicas sobre a revisão do plano diretor. Até o presente momento, a gente já pôde contar com a presença de vários vereadores desta casa, da vereadora Irmã Aimee, do vereador Ivan Moraes, do vereador Heriberto Rafael, vereador Hélio da Guabiraba, Chico Kiko, enfim, inúmeros vereadores que foram prestigiar as nossas audiências públicas, que foram contribuir nas nossas audiências com as suas sugestões, as suas contribuições, e nessas audiências públicas a gente já pôde ter a participação de mais de 200 pessoas, das quais cerca de 40 a 50 puderam interagir conosco através do uso da palavra, através de sugestões, de conversas com os palestrantes. Então, tem sido audiências bastante proveitosas, sobretudo porque, vereador Ivan Moraes, nós, na comissão, decidimos que a gente só vai abrir para o período de emendas, que é justamente quando os senhores vereadores vão poder modificar alguma coisa no projeto, após as audiências públicas. Então, a gente pôde debater essas questões com estudantes, representantes de movimentos sociais, profissionais da área de arquitetura e urbanismo, da área da construção civil, da engenharia, enfim, foram audiências realmente bastante proveitosas. A gente contou também com personalidades como, por exemplo, Milton Butler, arquiteto, especialista em desenvolvimento urbano, Jean Bitton, um geógrafo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, ligado ao movimento Articulação Recife de Luta, que falou sobre a importância de fortalecer a equidade territorial e questões essenciais, como, por exemplo, o saneamento básico. Hoje, senhoras e senhores, a gente só tem 42% da cidade saneada. E o que a gente quer, vereador André Regis, é justamente incluir no plano diretor para o que é que a gente espera para a cidade do Recife daqui a 10 anos. A gente tem que estabelecer alguma meta voltada para essa área do saneamento, para que daqui a 10 anos a gente tenha aí cerca de mais de 80% da cidade saneada, por exemplo. São números que são de extrema importância e a gente pretende colocar no plano diretor justamente para poder ter uma métrica e os próximos prefeitos precisarem cumprir essa questão. A gente pôde ouvir também um especialista de muito conhecimento, sobretudo na área de acessibilidade, que foi Marcelo Pedrosa. Marcelo, que é surdo, mas de acordo com a ajuda do vereador Ivan Moraes, que nos forneceu um intérprete de Libras, ele pôde participar tranquilamente de toda a audiência pública, inclusive fazendo as suas colocações. Ele é oralizado, ele pôde participar efetivamente, dando importantes sugestões na questão da acessibilidade. A gente chegou também a falar sobre o prédio da Câmara Municipal do Recife, em que a gente precisa, senhor presidente, tentar fazer com que o prédio da Câmara Municipal do Recife ele seja mais acessível, tanto do ponto de vista
do intérprete de Libras, vereador Ivan Moraes, quanto do ponto de vista da acessibilidade do cadeirante, da acessibilidade do deficiente visual e todas essas questões. No meu gabinete, por exemplo, um cadeirante não consegue chegar para falar comigo. A gente tem que mandar 2 a 3 assessores para eles descerem, ajudarem o cadeirante e em seguida ele poder ir falar conosco no nosso gabinete. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração, sim, e são de extrema importância. A gente pôde ouvir também Francisco Cunha, que é um defensor aí da mobilidade a pé, pôde ouvir também Maurício Pina, professor de estradas, um grande intelectual da área de mobilidade, um cara que também faz parte do Grande Recife, pôde conversar um pouco aqui conosco sobre as questões das linhas de ônibus, as questões do transporte público, enfim, foi de extrema importância. A gente contou também com a participação de Antônio Alexandre, de João Domingos e de Cristiana Araújo, representante da CAU, e Roberta Valença, que aqui veio representando a OAB-PE. Então, a gente já discutiu 4 temas dos 6 que a gente vai vir a discutir. A gente já discutiu desenvolvimento urbano e ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos, desenvolvimento sustentável e saneamento e acessibilidade e mobilidade. Agora, amanhã, na parte da tarde, a gente vai estar discutindo habitação, segurança urbana, patrimônio cultural e sistemas de equipamentos urbanos e sociais. E, por fim, na próxima quinta-feira, pela manhã, a gente vai estar encerrando com a última audiência pública, que é justamente para tratar do sistema de planejamento urbano, participativo e gestão democrática e de informação e memória da cidade. Mas eu escuto com alegria o vereador Ivan Moraes, vice-presidente desta comissão. Vossa Excelência, vereador Rodrigo Coutinho, vim aqui fazer esse à parte, para ressaltar a importância desse trabalho que nós temos feito na Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor. Tem se mostrado um grande acerto a realização dessas 6 audiências públicas, já tivemos 4, ainda teremos outras 2, né, amanhã à tarde e na quinta seguinte. Após essas 2 finais audiências públicas, a gente vai abrir o prazo de emenda, aí é que o negócio vai ficar bom, né, porque a gente vai ter a oportunidade de, a partir de todos esses ensinamentos, todos os aprendizados que nós temos tido, vindo de gente que estuda a cidade, vindo de gente que milita na cidade, vindo de gente que pensa a cidade no seu dia a dia, a gente vai com certeza ter aí um amplo arsenal de possibilidades para que a gente possa fazer desse plano diretor o melhor plano diretor possível nessa conjuntura. É importante que se ressalte, eu não sei se todos os vereadores e vereadoras sabem, as discussões têm deixado bem negritada a pertinência de a gente ter discutido mais. Acho que o Poder Executivo tem percebido, né, algumas falhas que são advindas, principalmente da forma assodada com que foi tocada a discussão do plano diretor, mas nós estamos tendo agora a oportunidade de reverter esse quadro, ouvindo as pessoas com calma, ouvindo o contraditório. A gente tem tido muita participação, tanto da sociedade civil, digamos assim, mais à esquerda, que demanda uma cidade mais baixa, mais espalhada, com mais mobilidade ativa, com os ônibus sendo prioritários a partir dos casos. A gente também tem tido muita participação dos segmentos do chamado setor produtivo, das pessoas que querem economicamente ganhar melhor, construir prédios maiores, desenvolver, no modo de vista daquelas pessoas, melhor a cidade. E esse contraditório é muito bem-vindo para a democracia, tenho certeza absoluta que é muito bem-vindo para cada vereador e cada vereadora que tem acompanhado essas audiências. Acho que Vossa Excelência e todos aqueles e aquelas que estamos fazendo a comissão do plano diretor, estamos aprendendo muito. E esses aprendizados certamente serão traduzidos nas emendas e nas análises que a gente vai fazer ao longo desse ano para que a gente possa aprovar o plano diretor. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Ivan Moraes e aproveito também para registrar, vereador, que você tem sido fundamental, uma peça importante como vice-presidente desta comissão, tem participado ativamente das discussões, das audiências públicas, ajudando também no processo de tentar fazer justamente audiências propositivas, com muita discussão e, sobretudo, com que nós, vereadores, possamos colher os melhores frutos para colocar e implementar nas nossas emendas. Mas eu escuto com alegria o vereador Heriberto Rafael, líder do governo. Vereador, vim aqui tão somente parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos
né, em frente da comissão, desde a elaboração da forma como seria dada as reuniões das audiências públicas, tantas reuniões internas da própria comissão, trazer esse caráter realmente da participação popular. Acho que Ivan foi feliz aqui em citar na participação que está tendo aqui na casa, tanto dos vereadores que também estiveram lá nas audiências públicas, como do público como um todo, trazendo contribuições, trazendo justamente o contraditório que é importante para essa discussão e que nós vamos ter ainda por muito tempo dentro da comissão. Quando Vossa Excelência subiu aí, até disse a Ivan que sentia um pouquinho que já estava acabando essa fase da audiência pública, né? Só teremos 2 para frente, mas a discussão ainda vai ser muito longa aqui dentro da casa. Nós vamos ter as emendas apresentadas por esse poder e tenho certeza que a Câmara Municipal do Recife vai deixar sua marca, Ivan. Tenho certeza que a gente vai ter essa marca da Câmara do Recife na melhoria dessa lei, trazendo pensamentos que o Recife possa expressar através deste poder representativo, que a gente vai deixar a marca da Câmara também nesta lei, e parabenizar Vossa Excelência pela condução novamente do trabalho que tem feito com brilhanteza. Parabéns. Eu agradeço as palavras e a parte do vereador Heriberto Rafael. Registro aqui também que Heriberto tem ajudado em muito no processo das audiências públicas do plano diretor. E escuto agora o vereador Hélio da Guabiraba, também membro da Comissão Especial do Plano Diretor. Vereador Rodrigo Coutinho, eu não poderia nunca de apartear Vossa Excelência pela condução, né? Eu lembro que quando começou a discussão, quem seria o presidente, quem ia conduzir o plano diretor, algumas pessoas botavam em dúvida, mas Vossa Excelência tem se comportado de uma maneira exemplar. Eu não poderia nunca, nesta tarde, deixar de parabenizar pela condução. Eu tenho participado, que eu também faço parte da comissão, mas eu estou aprendendo e aprendendo muito, né? Queria parabenizar também parabenizar as pessoas que estão participando. Tem sido uma audiência de alto nível. Você tem conduzido, Vossa Excelência tem conduzido da melhor maneira possível, e eu queria convidar as pessoas que ainda não participaram. Ainda nós vamos ter 2 audiências, tem uma amanhã à tarde e tem outra na próxima quinta-feira que vem, de quinta a 8, e pode ter certeza que as pessoas que ainda não participaram, os vereadores que ainda não participaram, eu queria convidá-los aqui a participar, porque a gente vai ver que realmente está sendo conduzida da melhor forma possível, e as pessoas que estão sendo convidadas para palestrar naquela audiência têm sido pessoas que realmente conhecem a história do Recife, conhecem a forma que querem dar ao Recife e têm deixado com que as pessoas se sintam representadas por aquilo que está acontecendo. Parabéns, Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado, vereador. Eu agradeço a parte do vereador Hélio da Guabiraba. Queria dizer, vereador, que você também tem contribuído bastante nessas audiências públicas, enfim, na discussão em geral. Vossa Excelência tem uma preocupação muito importante dentro da comissão, sobretudo da proteção das áreas extras também, por onde Vossa Excelência milita e circula bastante. Eu acredito que todos os vereadores têm esse sentimento também, no sentido de tentar preservá-las. Queria registrar aqui também, vereador Jaime Asfora, de agradecer a participação dos diversos servidores desta casa. A Ângela, por exemplo, tem ido para todas as audiências públicas sobre o plano diretor, ela que é urbanista e que tem contribuído bastante nos debates. Acredito que temos tido também frequentes participações de representações aqui dos demais vereadores. O vereador André Regis tem mandado representações, enfim, inúmeros outros. A vereadora professora Ana Lúcia também esteve presente conosco. Então, acredito que esse vai ser um projeto de extrema importância para esta casa, sobretudo porque esse projeto trata das diretrizes urbanísticas pelos próximos 10 anos. Então, é de muita importância. A gente vai ter aí mais 3 prefeitos que vão ter essa lei em vigor e precisam segui-la, sobretudo para desenvolver a cidade de uma forma sustentável, de uma forma a preservar o nosso espaço verde, de uma forma a tentar
fomentar também a economia, que é uma situação importante e dá sim para a gente crescer de forma sustentável, dá sim para a gente ter espaço para o setor produtivo, dá sim para a gente ter espaço para os movimentos sociais, para melhorar também a mobilidade do Recife, não esquecendo, sobretudo, da questão da acessibilidade. A gente precisa ter cada vez mais uma cidade acessível. É por isso que um dos grandes fundamentos desse plano diretor, que fala justamente em Recife, cidade mulher, cidade acessível, é um dos principais pontos que eu gosto de destacar. Sobretudo porque a cidade que é boa para a mulher, ela é boa também para as crianças, ela é boa para os idosos, ela é boa para todo mundo. Mas é o que eu tinha a dizer, senhoras e senhores vereadores. Queria agradecer e chamá-los a participar deste importante processo que é a revisão do plano diretor, que está em trâmite nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria de utilizar a tribuna dessa casa na tarde de hoje para trazer uma informação importante para o nosso país. No último dia 11 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou vários decretos e publicou. E dentre esses decretos foi publicado o decreto número 971, que traz as definições gerais das diretrizes que vão ao encontro daqueles que militam na área de drogas no nosso país. Foi uma grande conquista para todos aqueles que são a favor do cuidado, da recuperação, da reinserção social com pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro por essa sensibilidade e por, nos 100 primeiros dias do seu mandato, ter escolhido esse momento emblemático dos 100 primeiros dias para poder assinar esse decreto. Agradecer também ao ministro Sérgio Moro, ao Luiz Henrique Medeta e também ao ministro Osmar Terra e à ministra Damares Regina Alves, que tornaram realidade a luta de anos encampada por confederações, federações, associações, movimentos sociais e pessoas que militam na política de drogas. O decreto foi consolidado a partir de um trabalho realizado por um grupo técnico interministerial. Gostaria de salientar que nós fizemos parte também desse trabalho. Já tem um tempo que nós estamos trabalhando ali em Brasília, desde a presidente Dilma, quando nós iniciamos. Depois, continuamos no governo Temer e agora o presidente Jair Bolsonaro fez esse trabalho de não desmanchar o que vinha sendo feito, o que vinha sendo construído, mas de dar continuidade, claro que pegando uma parte do que tinha sido feito, do que tinha sido discutido, e essa parte contempla o trabalho de muitas organizações e associações que fazem esse trabalho, que nós tivemos a oportunidade, vereador André Regis, de fazer parte, o qual aponta um crescimento de 60% no número de mortes causadas indiretamente pelo uso dessas substâncias. Entre 2000 e 2015, constitui-se um grande problema e grave de saúde pública e, consequentemente, afetando vários serviços públicos, assim como famílias também e toda a sociedade. Os dispositivos do referido documento indicam a necessidade de ações articuladas envolvendo o poder público e a sociedade civil, compreendendo as esferas de prevenção, tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, ajuda mútua, reinserção social e também ações de combate ao tráfico e ao crime organizado e ampliação da segurança pública. Só para trazer um esclarecimento, a política de drogas hoje, ela está dividida em duas partes. Ela está na pasta do ministro Sérgio Moro, que cuida da parte da repressão e da parte
da questão da apreensão dos bens apreendidos por causa da droga. O Conselho Nacional de Drogas também está lá com o ministro Sérgio Moro. E a outra parte do acolhimento, da reinserção, que é a área que eu mais milito, está com o ministro Osmar Terra. A introdução do decreto traz posicionamento favorável à oferta de tratamento gratuito para pessoas que fazem uso nocivo do álcool e de outras drogas, bem como a ampliação das ações já existentes com base em documentos elaborados por instituições internacionais e nacionais, a exemplo da Organização Mundial de Saúde, que atestou, por exemplo, que o álcool foi o 7º fator de risco no mundo para as pessoas perdendo, e o primeiro para indicador conhecido, que seria a soma dos anos potenciais de vida perdidos devido à mortalidade prematura e os anos de vida produtivo perdidos devido ao problema do vício. Ou seja, quando nós falamos de políticas públicas para problemas das drogas, nós não estamos falando sobre crack, cocaína, maconha, que são as drogas ilícitas, mas nós falamos também das drogas lícitas, que é o álcool, que eu creio que é uma das piores drogas, droga lícita, que é vendida abertamente, né, na porta das escolas, nas universidades, os adolescentes. Existe uma lei que diz que só pode ser a partir de 18 anos, mas infelizmente a gente encontra muita violação dessa lei ainda. Inclusive a Prefeitura do Recife fez um trabalho muito importante agora no Carnaval, em todas as RPAs, que foi visitar o comércio e colocar cartazes e adesivos, fortalecendo a questão da prevenção e de não vender bebidas para pessoas menores de 18 anos. Os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas consideram vários aspectos, como legais e culturais, representando uma posição contrária à legalização das drogas. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque o presidente Jair Bolsonaro não mediu palavras e não mediu versos para se mostrar contrário à legalização das drogas. Então, isso daí é algo que se levantou um outro lado de uma militância muito forte, que tem feito críticas a esse decreto, mas a gente sabe que, na verdade, são pessoas que militam pela legalização das drogas. Então, a partir do momento, a gente sabe que tudo tem os dois lados e que é democrático. A partir do momento que o presidente se posiciona claramente no decreto, dizendo que é contra a legalização das drogas, a gente sabe que vai haver oposição. Então, muitas vezes, a gente precisa ter cuidado com os comentários, porque eu tenho visto, muitas vezes, até parlamentares aqui subindo na tribuna, e só vejo críticas ao novo governo. Não vejo ninguém aqui falando dessas ações que são importantes e que são extremamente efetivas, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, seria muito bom se a gente pudesse ponderar quando falar e também quando ouvir e absorver as informações. Os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas reflete esse anseio da maioria da população brasileira. Entre as diretrizes, vale destacar o reconhecimento do vínculo familiar e também a espiritualidade como um fator imprescindível de proteção ao uso indevido e à dependência do tabaco, do álcool e outras drogas, destacando os princípios do Estado laico. Nós sabemos que o Estado é laico, sim, nós não podemos impor religião para ninguém, no entanto, nós não podemos descartar uma ferramenta tão importante na recuperação dos dependentes químicos, que é o uso da espiritualidade, que é comprovado cientificamente. Então, isso também vem nesse decreto do presidente, que a espiritualidade, ela poderá sim ser usada como ferramenta na recuperação de pessoas que têm problemas com drogas. A Política Nacional sobre Drogas também fortalece a política de Estado, especialmente quando garante recursos orçamentários, humanos, administrativos, científicos, entre outros, para a consecução e suas ações, a exemplo do Fundo Nacional de Drogas. Na área da prevenção, vale destacar as ações direcionadas ao desenvolvimento humano, ao incentivo à adoção de uma vida saudável, à promoção da espiritualidade, à manutenção da abstinência, considerando parte da família, da escola e da sociedade como propagadores dessas ações. Em outros segmentos, a proposta procura assegurar o cumprimento de artigos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos Humanos da Criança, da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas, visto que o tabagismo, o uso do álcool e outras drogas devem ser discutidos como um mal que atinge a infância, a adolescência e a juventude. Então, o presidente Jair Bolsonaro trouxe para essa discussão mais de perto a questão das crianças, que muitas vezes a gente está trabalhando com o combate nas fronteiras, com o combate ao tráfico, junto aos traficantes, e até fazendo um trabalho de recuperação, mas o que eu considero mais importante é o trabalho de prevenção com as crianças desde as escolas. Então, ele deixou isso bem claro nesse decreto. Entre as diretrizes da prevenção, também vale destacar a recomendação de políticas de incentivos fiscais, por exemplo, para beneficiar empresas e instituições que desenvolvam mecanismos preventivos sobre o uso de drogas, bem como as que possuem os seus quadros funcionários advindos de programas de acolhimento, tratamento, reinserção. Então, isso aqui foi muito importante também, desse decreto do presidente Jair Bolsonaro, para acolher essas pessoas que um dia fizeram um tratamento de dependência química. Eu gostaria até de pedir que seja revisto junto à Prefeitura. Nós reapresentamos esse projeto, que recebeu um veto do prefeito Geraldo Júlio, que pedia para que 3% das vagas de trabalho das empresas que são contratadas pela Prefeitura do Recife pudesse dar esse espaço para pessoas que estão na reabilitação, que já se reabilitaram, que estão na reinserção social dos dependentes químicos. Na área de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, ajuda mútua e reinserção social, o decreto busca promover e garantir a articulação e a integração das intervenções no meio das unidades de saúde, centros de atenção psicossocial, comunidades terapêuticas, casas de apoio, entre outras, através de distribuição de recursos técnicos e financeiros por parte do poder público, envolvidas nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Então, essa política pública nova, apresentada através desse decreto, contempla todas as áreas do tratamento, do cuidado, da reinserção com os dependentes químicos. Eu quero, mais uma vez, louvar por essa iniciativa e louvar também por essa questão tão de poder ir e falar e fazer em tão pouco tempo essa iniciativa do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas eu ouço o vereador Jaime Asfora. Vereadora Michele Colles, eu queria falar específica e exclusivamente sobre a lei que Vossa Excelência falou há pouco, que foi vetada pelo prefeito. O veto foi votado, acho que Vossa Excelência estava viajando, quando o veto foi votado aqui semana passada, foi isso? Acho que Vossa Excelência não tomei conhecimento que foi votado. Na semana passada já tinha um tempo. Especificamente dos 3%. A senhora não tem tido conhecimento que tinha sido votado o veto, não? Semana passada não, já tinha sido votado já. Semana retrasada, enfim. Sim. Foi um dia... Foi semana passada? Retrasada. A senhora sabia que tinha sido votado, né? Não, a senhora sabia que o veto tinha sido votado. Não sabia que tinha sido votado, sabia que estava para votar, que tinha recebido o veto. O que eu quero dizer é que eu pedi a votação nominal, pedi destaque para votar contra o veto. Eu estou querendo elogiar o projeto. Eu votei contra. Infelizmente, o veto foi mantido. E é por isso que eu acho importante o voto ser aberto, para as pessoas verem as posições, a sociedade, né, o público, nossos eleitores, verem as posições e compartilharem, interagirem com a gente. É um decreto positivo, era uma lei positiva, o veto era absolutamente antijurídico, era um veto que não se sustentava, na minha opinião. Eu que sou da área jurídica, eu me lembrei, porque eu vi que Vossa Excelência não estava aqui, e como eu que puxei a divergência e votei contra o veto a favor do seu projeto, eu só queria registrar isso. Ele parabenizar pelo projeto, pela iniciativa de reservar vagas nos contratos, né, administrativos, de empresas etc. Que são com a prefeitura. Os contratos administrativos com a prefeitura. A prefeitura é contratante e os terceirizados são contratados. Reservar 3% de vagas para pessoas dependentes químicas. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador, pelo apoio a esse projeto. Eu vou reapresentar esse projeto, vou continuar lutando, até porque hoje nós temos um decreto presidencial que garante, né, esse direito dessas pessoas de poderem ser inseridos na sociedade. São cidadãos como outros qualquer, mas nós sabemos que existe uma dificuldade. Quando a pessoa passa por um presídio, ou quando a pessoa passa por um tratamento de dependência química, existe uma dificuldade dessa pessoa conseguir um espaço no mercado de trabalho. Então,
essa é a nossa iniciativa. Mas eu quero aqui agradecer a militância da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, a qual eu faço parte, também a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangélicas, a FETEB, do Brasil, que através dessas organizações sociais eu tive a oportunidade de fazer parte de toda a construção dessa política que agora nós vemos aqui nesse decreto sendo uma realidade. Embora algumas pessoas sejam contrárias, existe uma militância contrária, mas a gente sabe que em tudo tem aqueles que querem e que não querem. Uma coisa que me chamou a atenção também é que antes nós tínhamos no nosso país apenas uma diretriz de drogas, de política, que era a redução de danos. Não se falava em outro modelo a não ser a redução de danos, e isso foi por anos e anos. E agora nós temos outros novos modelos, porque o cidadão ele pode escolher se ele quer continuar usando droga ou se ele quer parar de usar droga, se ele quer ir para uma comunidade terapêutica, alcançar a abstinência total do uso da droga, ou se ele quer apenas trocar um cachimbo por uma lata por um cachimbo, que é um trabalho que é feito pelos CAPs e pelos alguns serviços de saúde público. Mas eu agradeço e, mais uma vez, parabenizo ao presidente Jair Bolsonaro por esse decreto que veio ao encontro de um grande anseio da população, principalmente de mães que choram por ter perdido seus filhos por causa das drogas e de familiares também. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, amanhã eu gostaria de informar que eu estarei aqui na tribuna dessa casa trazendo um relatório da viagem que nós fizemos na semana passada a Londres e trazendo aqui tudo aquilo que foi representado ali pela Câmara de Vereadores do Recife, ali na Câmara dos Lordes, no Parlamento Britânico. Obrigada. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Ana Lúcia. Declino. Encerro nesse momento o grande expediente, nada havendo mais a tratar. Encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário e local. Está encerrada a reunião.